Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa intersecção bem complexa, a de poder, religião e gênero dentro da Polícia Militar de São Paulo. E tudo isso a partir de um caso específico que acabou expondo tensões muito profundas dentro da corporação. A história começa com uma chamada, uma ocorrência num apartamento na capital. Chegando lá, a cena parecia uma tragédia, mas, à primeira vista, com uma explicação bem direta. E qual era essa explicação? A primeira versão dos fatos, que foi apresentada pelo próprio companheiro da vítima, que era um tenente-coronel da mesma corporação, apontava para uma coisa: suicídio. Só que essa narrativa não demorou muito para começar a ruir. As evidências que foram surgindo contavam uma história bem diferente. A partir daí, a investigação estava prestes a tomar um rumo completamente novo. Foi com a chegada dos peritos na cena do crime que as rachaduras nessa versão inicial começaram a aparecer de verdade. A versão de suicídio foi, aos poucos, sendo desmontada por detalhes bem técnicos. A perícia encontrou várias inconsistências na cena do crime, um atraso que parecia muito suspeito do companheiro para pedir socorro e, o mais importante de tudo, marcas no corpo da vítima que indicavam agressão. Com isso, não tinha mais jeito, a investigação mudou totalmente de foco e o caso passou a ser tratado como um possível feminicídio. Só que a investigação revelou algo que ia muito além da violência física. Ela acabou expondo uma mentalidade, sabe? Uma verdadeira ideologia de dominação por trás daquele ato. Foi durante a investigação que mensagens privadas atribuídas ao tenente-coronel mostraram como ele se via, um macho alfa. E isso não era só uma gíria, uma expressão qualquer. Era uma identidade toda construída em volta da ideia de controle absoluto sobre a parceira. Esse padrão de comportamento é assustadoramente claro. Ele controlava as rotinas dela, vigiava as amizades, as relações sociais e desqualificava qualquer autonomia da parceira. Ela não era vista como uma pessoa, mas sim como uma posse que devia obedecer. A fonte da nossa análise descreve essa identidade como uma tecnologia. Ou seja, não é só um traço de personalidade. É quase como uma ferramenta usada para reestruturar o relacionamento, justificando a hierarquia e a posse sobre a outra pessoa. E esse caso individual, por mais trágico que seja, acaba se conectando a um contexto institucional bem maior e, digamos, controverso dentro da polícia. Quase ao mesmo tempo que essa investigação acontecia, começaram a surgir denúncias sobre uma relação muito próxima entre a PM de São Paulo e algumas igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus. Vários policiais relataram que se sentiam pressionados a participar de encontros religiosos, às vezes usando a farda e até viaturas oficiais. A versão oficial, claro, fala em apoio espiritual voluntário. Mas os relatos indicam que a linha entre o que era voluntário e o que era quase obrigatório era bem tênue, com sermões muito focados em disciplina e família. Então a pergunta é, por que essa aproximação? A análise aponta para uma tal de afinidade estrutural. Pensa bem, as duas instituições, a militar e a religiosa, compartilham valores bem parecidos. Hierarquia rígida, disciplina, códigos morais bem estritos e uma liderança fortemente masculina. Em profissões de altíssimo estresse, essa busca por ordem, por certeza, por uma autoridade clara, pode ser muito atraente, né? E isso acaba facilitando a circulação de discursos parecidos entre elas. E essa afinidade toda não fica só dentro dos quartéis ou dos templos, não. Ela acaba ecoando e muito na arena política, transformando o que é crença pessoal em agenda pública. Olha só, esse discurso da submissão feminina não é algo escondido. A fonte da análise destaca essa citação que foi encontrada em materiais oficiais da IURD. A ideia de que existe uma liderança masculina que exige a submissão da mulher é ensinada abertamente. E essa lógica da submissão pode, em casos mais extremos, acabar alimentando um ciclo de violência que é muito conhecido. Começa com o controle psicológico, depois evolui para o isolamento da pessoa, daí para a escalada de conflitos e, por fim, pode chegar na violência física. No campo político, essa visão de mundo se organiza em torno do combate ao que ficou conhecido como ideologia de gênero. É um termo usado para articular uma oposição a pautas como igualdade de gênero e direitos LGBTQIA+. A agenda aqui é bem clara. A defesa de um modelo bem específico de família, a resistência a direitos reprodutivos e o uso de um discurso de proteção que, na prática, muitas vezes acaba mascarando relações de poder bem desiguais. E tudo isso nos traz de volta para as questões centrais e para as consequências bem reais dessa sobreposição entre fé, poder e a farda.
E saber esse debate não é teórico, não é abstrato. Os números são brutais. Em 2023, o Brasil atingiu um recorde histórico de feminicídios. Foram 1.568 mulheres assassinadas. E a violência não para por aí. No mesmo ano, foram registradas mais de 250 mortes violentas de pessoas LGBT. Os dados sugerem que existe um ambiente simbólico que acaba se tornando permissivo à violência contra quem foge da norma. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental sobre o Estado ser laico, né? Afinal, qual é o limite? Onde termina o apoio espiritual, que é um direito garantido, e onde começa a influência de uma visão religiosa específica dentro de uma instituição do Estado? E, indo ainda mais fundo, como é que esses discursos que reforçam a dominação conseguem circular e ganhar força justo dentro das instituições que têm o dever de proteger todo mundo sem nenhuma distinção? O que este caso parece mostrar é que poder, fé e gênero não são coisas separadas. Elas se sobrepõem, uma reforça a outra, e no fim das contas, a linha que separa o discurso da violência pode se tornar perigosamente curta.